Olá, estamos iniciando mais um podcast Papo de Prevenção e eu sou o Davi Tavares. E eu sou o Ferraz Júnior e juntos nós somos Guardiões da Prevenção. É isso aí, Davizão, iniciando mais um podcast. Com a bênção do Senhor, né? Qual a expectativa para o nosso podcast de hoje? Ferraz, olha, no sábado nós tivemos um podcast maravilhoso. Agradecer a todos que estavam conosco no sábado aí. Trouxemos aí um perito. Sábado especial, né? Sábado especial, né? Trouxemos aí um perito da Polícia Federal, diretamente de Brasília, veio participar conosco aí do podcast de sábado, né? E agradecer a todos. Quem não assistiu, né, ao vivo, o link tá lá. É só clicar o link dos Guardiões da Prevenção. Vocês vão ter a matéria completa lá, que foi sensacional. E hoje, né, eu acho que é o primeiro convidado que retorna, né? Um bom filho a casa torna, né? Com certeza. Isso aí, Ferraz. E você espera? Acredito que vai ser sensacional. O convidado de garbo e elegância, né? Sim. Muito conteúdo, muita Voz bagagem. Conhecido como Voz de Trovão. Isso. Caramba, hein? Mas vamos lá, lembrando que o nosso podcast aqui está sendo transmitido pelo Pod na Rede, no YouTube. Isso aí. E vocês também têm que se inscrever no YouTube Guardiões da Prevenção, nos seguir no nosso Instagram, Guardiões2_Prevencal, e a nossa live, que já é sucesso, nosso TikTok Guardiões da Prevenção. Isso aí, certo? Perfeito. Lembrando aqui dos nossos colaboradores, Ozaki Estamparia, boa, nosso Nippon Flex, Desentupidora Cometa, mais de 50 anos de atuação no mercado, hein? Isso aí, Milton, um abraço, parabéns pelo excelente trabalho, várias filiais em todo o Brasil, os caras são especialistas, meu. Nossos parceiros, inclusive o Caldeira que esteve aqui, parceiros do ICBID, nosso amigo Laboratório Científico Ricardo Caires, e nossos amigos de Santander lá do podcast Sim. Crimes e Efeitos. É isso aí. Vamos lá dar início ao nosso convidado de hoje. Olha, eu quero mandar um abraço especial, Ferraz. Diga. Pro pessoal lá da Costela Burger. Tem uns caras, Daniel, que os caras fazem uns hambúrguer de costela que fique quieto, artesanal. Viu? Artesanal. Entra lá no sitezinho, no iFood, Costela Burger, principalmente quem é de Guarulhos, eles estão ali no Continental, vocês vão gostar muito do hambúrguer, né, do pessoal ali do Costela Burger. Um abraço para todos aí do Costela Burger, aí fica o meu agradecimento. Muito bom. Aí. E o nosso convidado de hoje é ele, eleito pelo Partido Progressista, né, representante da Comissão de Segurança Pública. Ótimo. Prevencionista do PROERD. Boa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, vereador Daniel Santos. Boa noite, Guardiões da Prevenção, prazer muito grande. Prazer Davi, é todo nosso. Obrigado, Ferraz também, toda a equipe dos Guardiões, obrigado pela consideração, pelo carinho. Na realidade, eu participei aqui uma vez do podcast e nós nos tornamos amigos, né? Oh, que bom. E é muito bom desfrutar da amizade de vocês, do respeito, da consideração. Maravilha. E é muito bom voltar aqui no podcast para a gente bater um papo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Minha esposa, Roberta, eu tenho que mandar um abraço para ela, né? Você acabou de fazer aí uma propaganda do Costela Hambúrguer. Isso. Quem sabe eu chego em casa, minha esposa já patrocina, já investe na minha vida, né? Costela Hambúrguer. Meu amigo também está acompanhando a gente, pastor Marcelo Lousada. Lousada, um abraço, pastor. Eu mandei aqui o link para vários amigos, eu acho que pelo menos aí para 2.000 pessoas. E espero que pelo menos 10% esteja acompanhando a gente aí. É isso aí. Satisfação, boa noite, sejam todos bem-vindos. Depois dessa fala, agora vai ter a tradução da noite. Tradução. Parece locutor. Love song. Citou que já foi locutor aí de uma rádio gospel famosa aqui em São Paulo. Eu falei, com certeza, como daquela outra oportunidade, alguns que estão acompanhando aqui vão reconhecer a voz, porque a voz é familiar, né? Ficou bastante tempo no ar aí, né? Eu trabalhei na rádio. Eu trabalhei pouco tempo, desde os meus 14 anos de idade. Eu, adolescente, comecei no rádio, trabalhei em várias rádios evangélicas, né? Em São Paulo. Graças a Deus, tive sucesso no rádio, principalmente rádio gospel. Eu fui voz padrão da Rádio Musical, que foi a maior rádio gospel de São Paulo. Podemos dizer do Brasil, uma rádio muito potente. Tive essa alegria, essa satisfação. E posterior fui para a Polícia Militar, me tornei prevencionista, que é o tema de hoje. Maravilha, né? Do PROERD, né? PROERD, exatamente. Maravilha. Cara, eu fico feliz em recebê-lo aqui novamente, Daniel. Se tornou amigo, é uma amizade verdadeira, né? Uma amizade verdadeira. Tenho uma admiração por você. Obrigado. Né? Todos nós temos o Guardião. Né? Os Guardiões têm uma admiração, um carinho, um respeito muito grande por você, pela unção do Senhor na sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, por tudo que você já tem feito e está fazendo aí
para o nosso município de Guarulhos aí como vereador, lutando, defendendo aí realmente o povo, né? Você fez jus, você foi lá na campanha, falou, fez as suas propostas, trouxe as suas propostas e você está honrando, né? Eu fico muito feliz em saber que você é comprometido, né, com o povo guarulhense, comprometido com o seu cargo, né? E eu respeito muito isso. Todos nós estávamos conversando sobre isso, por isso trouxemos você novamente, pela veracidade da sua fala, né? Pela confiança que você transmite, aquela coisa de olhar no olho, de se eu vou fazer, sabe que vai, se não der para fazer, eu vou fazer o possível para fazer, né? E eu fico muito feliz com isso, porque hoje o nosso país, né, Ferraz, eu acho que tá uma vergonha falar o cenário político brasileiro hoje. Cada vez mais desacreditado, né? Não é isso, Ferraz? Complicado. Infelizmente, político, né? É isso aí. Não dá para confiar, as pessoas não querem, né? Nós confiamos nas pessoas que demonstram credibilidade e nós vamos, de uma certa forma, firmar essa credibilidade, ratificar essa credibilidade. Você é esse cara que tem todo o crédito conosco e todo o crédito com o povo guarulhense aí. Quem me conhece, Davi Tavares, conhece o Ferraz, está aqui um vereador que honra a palavra, tá certo? Obrigado. E é uma honra recebê-lo aqui. Ô Davi, muito obrigado. Eu fico muito feliz por essa apresentação e na realidade me traz uma responsabilização ainda maior do que eu já tenho. Na campanha política, eu passei por vários lugares, vários bairros, inclusive no sábado próximo eu volto a um bairro que eu passei durante a campanha política e foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá o pessoal tem muita necessidade, um bairro distante, esquecido da cidade, e o pessoal me fez alguns pedidos. E dentre os pedidos, muitos não cabia a um vereador. E eu fui muito sincero a eles. Falei, pessoal, eu não vou fazer isso, não tenho como fazer. Isso não cabe a um vereador. Se os senhores estão esperando um político mentiroso, pode convidar outro. Eu só estou aqui para falar a verdade. Se eu vou perder o voto dos senhores falando a verdade, não tem problema nenhum. Mas eu não vou me passar aqui por um mentiroso, alguém que veio, fez uma promessa, uma falsa, trouxe uma falsa expectativa, vendeu fumaça, eu não gosto disso. Inclusive ontem foi aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ECA, né? Do ECA, na Câmara, anos. exatamente, 35, quase a minha idade, né? Quase. Um pouquinho mais, Ou eu tenho quase a idade do ECA, será? Não, mas Depois eu revelo a minha idade. E eu fiz um pronunciamento ali, tinha muito debate concernente, o pessoal trouxe... inclusive foi muito propício porque uma semana antes, dias antes da comemoração dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu toda essa situação do FELCA, do Ítalo Santos e tudo mais, a adultização, e parece que o negócio nasceu agora, né? E aí pessoas que infelizmente apoia criança participar de uma parada gay, de uma criança participar de uma marcha da maconha, aí sobe no plenário, chega lá na tribuna e, não, porque a adultização tem que proteger as crianças, e a gente vê uma hipocrisia terrível, né, envolto a esse tema. Então eu não vendo fumaça, o que eu tenho que falar eu falo, e eu fiz ontem um discurso, até porque dentro do debate trouxeram uma pessoa, inclusive parlamentar, que tem essa prerrogativa, se utilizou da prerrogativa culpando, desculpando na realidade a família e falando apenas do criminoso, do pedófilo e tudo mais. E eu fiz um discurso totalmente contrário, não totalmente, né, parcialmente contrário. Inclusive eu iniciei falando que quanto ao criminoso, o rigor da lei. Ponto. Mas a gente não pode também tirar a culpa da família. E aí eu fiz alguns apontamentos ali e fiz sem medo nenhum. E eu publiquei, inclusive eu percebi, a minha rede social, graças a Deus, nos últimos meses ela vem crescendo muito, né? Bom. Na eleição eu tive 4.449 votos, eu não tinha 4 mil seguidores. Não tinha 4 mil seguidores, tive 4.449 votos. Eu tive mais votos do que eu tinha de seguidor no Instagram. Então, eu nunca me preocupei com essa coisa, quem tem 1 milhão de seguidores vai ter 1 milhão de votos. Não, isso não tem nada a ver. A urna é outra realidade, né? Sim. E ficou muito provado porque eu tenho amigos que tinha
500 mil seguidores e que não conseguiu a eleição. Eu tinha menos seguidores do que eu tive de voto na urna. Então, mas a minha rede social nos últimos dias ela vem crescendo bastante. Está tendo um crescente assim, bem considerável, e eu fico muito feliz com isso. Porém, eu não tenho preocupação nenhuma em publicar a verdade. Sim. E se for para deixar de me seguir porque eu falei a verdade, não tem problema. Então, quando eu publiquei, eu percebi que umas 5, 7 pessoas deixaram de me seguir. E eu fiquei feliz porque eu estou falando a verdade. Sim. Eu estou falando a verdade. Eu estou defendendo a verdade. Nós não podemos desresponsabilizar o pai, a mãe, a base familiar. Eu defendo a família, eu defendo a base familiar. Um tema que eu valorizo é a família. Certo? Então, o que eu, inclusive, até para a gente não ficar fora aqui do contexto e alguém me entender errado, eu até comentei. Por exemplo, numa festa de criança com 6, 7 anos de idade, o pai compra 2 litros de Coca-Cola, 2 litros de Fanta laranja e compra 5 caixas de cerveja. Né? E aí a gente está hoje debatendo a questão da adultização. Eu dei aula do Proed durante muito tempo e eu vi muitos cenários durante 10 anos. Eu tive aproximação aí com 8.500 crianças. Eu até citei ontem na Câmara Municipal, que teve uma situação de uma menina de 10 anos de idade, uma criança. A menina estava no 5º ano. A menina entrou na sala de aula, e é óbvio, a coerência, a ética não me deixa aqui trazer detalhes, Sim. Mas a menina entrou na sala de aula com um short que não se deve usar em lugar nenhum. Talvez dentro de casa, com a família, com os pais. Ou numa praia, ou ambiente, né? Exatamente. Que favorece. Sim. E na escola, a escola era uma escola municipal na zona leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, e tinha alunos do 8º, do 9º ano, um aluno com 15 anos de idade, né? E a menininha de 10 anos de idade, uma criança. Então lá nós tínhamos adolescentes que já têm uma vivência bem maior, experiência de vida maior do que a menina, que já participava de baile funk, que já vivia num contexto totalmente diferente de uma criança. E vendo uma criança com um short daquele, quando eu vi, o meu olhar foi um olhar paterno. E eu fui até a professora, falei, professora, eu não estou entendendo, pode vir para a escola com uma roupa dessa aqui, uma menininha que está em fase de formação do seu corpo. Sim. Pode vir para a escola? A professora falou, policial, não pode. Eu falei, porque na minha época não podia. Na minha época tinha uniforme. E aí a professora explicou, falou, a mãe foi chamada, a gente já tomou providência, já mandamos recado para a mãe, depois de muitos recados, a mãe veio um dia aqui na escola. A mãe na escola. Aí chegou a mãe chegou com um short pior do que o da menina. É complicado. A menina está bem vestida se comparar com a roupa que a mãe veio. E a mãe toda tatuada, ela queria mostrar a tatuagem que ela tinha da cabeça aos pés, e ela não podia nem chamar de short o que ela veio aqui na escola. E a gente foi conversar, ela achou ruim. A professora narrando isso. Ela achou ruim, falou, e daí? Não tem problema nenhum, a minha filha vai usar, não tem problema, eu uso. E o que vocês têm a ver com a minha vida, com a minha filha, com a minha família, com o meu modo de comportar diante da sociedade, com a minha vestimenta? O que vocês têm a ver com isso? Então nós estamos falando de uma criança de 10 anos de idade e hoje vários projetos na Câmara Federal concernente à pedofilia, inclusive na Câmara Municipal em Guarulhos. E como eu disse aos senhores, eu não tenho problema nenhum em elogiar pessoas, citar nome. Eu cito aqui o Wellington Bezerra, que é um pastor, vereador já de 2º mandato, que trabalha pesado concernente a essa questão contra a pedofilia, contra a adultização. Então, na Câmara Federal, vários projetos lá, que foram inclusive aprovados em comissões, estão engavetados, porque no país ninguém está nem aí, ninguém se preocupa em apresentar, em aprovar um projeto para levar a sério esse tema. Aí tem que vir uma pessoa que não tem nada a ver com a política e que expõe, aí porque a informação que ele trouxe tomou conta de toda a mídia, seja das redes sociais, da grande mídia, da mídia aberta, enfim. Aí hoje a gente vê uma preocupação mais no campo da politicagem do que propriamente de uma política pública de prevenção, de cuidado, de proteção à criança ou ao adolescente. Então eu prefiro falar a verdade e eu acredito que eu tenho muito a crescer
falando a verdade, é até bom. Na hora que eu vi lá no meu Instagram, eu falei, eu não queria perder nenhum seguidor, ninguém quer perder seguidor, ninguém quer perder um amigo, né? Mas eu falei, poxa, então é sinal que está afunilando aqui o meu público, né? Quem defende os princípios e valores que eu defendo é que realmente está permanecendo, e se for para falar a verdade, estou à disposição e sempre falarei. Então, você postou na sua rede social também aquele caso da mãe que foi pro baile funk, deixou a bebezinha, né, lá no ABCD, eu não sei direito, eu sei que foi lá no ABCD, né? Sim. Ela deixou a criança dormindo e foi pro baile funk, a bebezinha saiu caminhando na rua, você postou fralda. isso, de fralda, né? E é muito polêmico entrar nesses tipos de assunto, porque é a cultura deles ali, né, da comunidade, né? Para eles é muito normal, para nós pode ser assustador, né? Você falou do ECA, o ECA diz o quê? Que a criança de 0 até 11 anos, 11 meses e 29 dias, é responsabilidade dos pais. Dos pais. Né? Então, assim, a responsabilidade, a cobrança será com os pais. A criança de 10 anos que estava com esse tipo de vestimenta, chama-se a mãe para responder pela criança, porque ela é responsável pela criança. E ela repercute dessa forma, nós ficamos preocupados como será o futuro do nosso país. Sim. Certo? Se tivesse 12 anos, né, mediante a UEC, já seria adolescente, já teria um outro procedimento. Mas para eles é muito, muito comum na comunidade, né? Nós já pegamos ocorrência policial de baile funk ou de perturbação de sossego, que quando nós chegamos lá, deparamos com uma criança de 10, 12 anos, a mãe estava no mesmo baile, foi ela que levou a criança por baile funk. A própria mãe, né? Eles não estão preocupados com a ética, com o que é moral, né? Com os princípios de valores da família mesmo, do educar em casa, de fazer com que os nossos filhos que serão futuro, saber ali qual é a sua maneira de se comportar em sociedade, né? Sim. Então, assim, é polêmico porque para eles é muito natural, faltou instrução para eles, né? E isso, se nós não tiver uma intervenção agora, futuramente vai ser bem pior. A geração futura, vindoura, vai ser muito pior. Dentro do que ele falou, o ECA completando 35 anos. 35. E o ECA lá enfatiza a responsabilidade da família. Cita o Estado, mas a família. Sim. E aí você pega, na nossa época, por exemplo, antes de existir o ECA, Sim. antes de ter lá uma ferramenta jurídica, legislativa, a família já assumia seu papel. Antes de ter, depois que apareceu o ECA, que era para ter um norte, era para ter uma referência, parece que a família esqueceu da sua responsabilidade. Foi perfeito. Apontou a responsabilidade de quem de direito. Ele falou assim, para quem está cometendo um crime, o rigor da lei. Sim. Mas tem que delegar a responsabilidade para quem de direito. E a família, infelizmente, a estrutura familiar que você falou, né? A figura da família está cada vez mais desgastada. Estrutura familiar. A gente que trabalha com prevenção, semelhante ao trabalho que você fez, a gente fala, antigamente, quando a gente iniciou há 15 anos atrás, você perguntava dentro da sala, quem aqui mora com o papai e com a mamãe? A maioria tinha ainda um contexto. Hoje em dia, a maioria ou mora só com a mãe, ou só com o pai, ou só com a avó. Então, até a referência de família para a criança mudou. Isso é uma realidade. Mas no nosso tempo, quando ia fazer aniversário, meu irmão, nos aniversários era a musiquinha do Bozo, musiquinha disso. Hoje, na festa de criança, é funk. Hoje é patati patatá. Não, nem isso, já esquece. Banana de pijama. Hoje é funk, patati patatá, versão bizarra, né? Muda o multiverso. Versão maluca. Versão promíscua. É muito triste quando a gente fala sobre isso, até porque, enquanto o Davi estava falando, eu ia até comentar que falta a cultura, né? É falta de cultura. Porém, o Davi citou que é a cultura local. Aí eu me lembrei do João Dória, quando ele foi prefeito em São Paulo, ele denominou o funk como cultura, né? Ele classificou o funk como uma cultura. Então, infelizmente, é uma cultura local promíscua, prejudicial, né? Tanto prejudicial, não vou nem falar da criança agora, prejudicial à própria mulher, porque aquele tipo, se é que podemos dizer, de música, denigre a imagem da mulher, a beleza da mulher, a formosura da mulher. Vulgariza. Né? Vulgariza, né? Vulgariza completamente a mulher. E, infelizmente, é o que as crianças, que os adolescentes têm como referência. Tem como referência. A gente tem vários temas aqui, né, para a gente tratar, porque inclusive hoje o que prevalece concernente à perturbação do sossego público é justamente essa questão do funk. E esses dias eu estava próximo assim, a umas mulheres, algumas pessoas que não eram amigas minhas, e alguém parou com o carro ouvindo funk no último volume. Eu fiquei com vergonha.
eu não sei como, mas eu fiquei vermelho. Né? Eu fico um pouco vermelho. Né? Corado. Então, infelizmente, é do que a gente está tratando aqui. Agora, você vê um pai, vê uma mãe. Certo. Eu já fui em aniversário de criança, estou falando de criança, não estou falando de adolescente. Já foi aniversário de criança, que a música lá era funk pesado, todo, era promíscua. Tá? Era uma exposição vamos dizer, da sexualidade. E, bom, não precisa nem eu expor aqui, entrar em detalhes, porque todo mundo sabe o que expõe, né? O que tem de prioridade numa música dessa qualidade. Então agora um pai, uma mãe ter coragem de entrar no carro e ligar lá o som num funk podre, promíscuo, que prevalece ali a prostituição, junto com seu filho, uma criança dentro do carro, né? Seja um menino ou seja uma menina. Agora a gente vai para a rede social debater sobre adultização, porque o Felca foi lá e expôs concernente ao Ítalo Santos. Então é um tema que na realidade ele é muito antigo, já vem há muito tempo, não é nada novo. Surgiu ontem, surgiu na semana passada. Agora nós precisamos despertar para isso. Jamais. Não, então eu acho que despertamos tarde demais. Exatamente, tarde demais. E é um trabalho que nós fazemos, né, dentro da escola. Amanhã, inclusive, eu tenho palestra numa escola às 8 da manhã e vou até o meio-dia, conversando com jovens e adolescentes, né, concernente à responsabilização que eles têm decorrente ali ao patrimônio público, qualquer tipo de dano causado ao patrimônio público, à escola. Então, e trazendo sempre para essa responsabilidade da proteção pessoal, da proteção do outro, do respeito às pessoas. O que é legal para os outros, então, beleza, legal para mim. O que para mim é legal, mas não é legal para os outros, eu devo respeitar o direito das outras pessoas para ter os meus direitos respeitados. Então, isso deve ser conversado não só por meio de um profissional prevencionista, mas deve ser conversado com os filhos em casa. Né? E o que o Ferraz falou é uma grande realidade. Nós vivemos num contexto que ele é muito complexo, muito complicado, até da gente trabalhar detalhadamente. Porque, por exemplo, eu já tive muitas experiências de, em sala de aula, crianças me ter como uma referência. Falar, você para mim é um pai. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Quando eu crescer eu quero ser um policial. Eu quero ter o seu jeito de falar, eu quero superar também os limites que você já superou. Eu contando os desafios e falando ali minhas histórias e tal. E na maioria das vezes, quando eu conversando com essas crianças, eu chegava a uma conclusão, depois de uma conversa, que não tinha o pai em casa, ou não tinha a mãe em casa, conforme até o Ferraz citou. É um tema muito amplo, né? Porque, por exemplo, uma mulher que sofre agressão física, que sofre qualquer tipo de agressão, a gente não pode dizer, não, você tinha que permanecer lá com o agressor dentro da sua casa para ter sua família ali estruturada, sendo que já não tinha estrutura nenhuma, né? Mas a gente vê, partindo dentro do contexto que a gente está falando aqui, que infelizmente muitas crianças vêm ao mundo sem base nenhuma de família. Referência. Ela é fruto de um baile funk, ela é fruto de um ambiente de tráfico de droga. Então é muito triste quando a gente fala sobre criança. Às vezes uma mãe adolescente que nem ela tem maturidade, imagine para cuidar de uma criança. A do vídeo que eu postei lá, será que aquela menina, a mãe, tô falando da mãe, vou chamar ela de menina, não vou nem chamar de mulher, aquilo é comportamento de uma funkeira, de uma menina que não tem responsabilidade com nada, nem com ela, tá? De onde surgiu aquela criancinha ali? De um relacionamento sadio? Será que a mãe, a menina, que eu postei o vídeo, que ela foi pro funk e deixou uma criancinha de 2 anos de idade em casa, dormindo. A menininha acordou sozinha em casa, saiu de fralda pra rua, perdida, não sabia nem onde ela estava. E graças a Deus que ela permaneceu na calçada. Porque se ela fosse pro meio da rua... Aquela alta horas da noite poderia ser atropelada. Meu Deus. Poderia ter sido fatal, né? Então aquela menina ali, ela é fruto de um relacionamento sadio, aonde um rapaz responsável, pensando no futuro, pensando em ser um pai de família,
um trabalhador, em constituir família de verdade, em arrumar uma menina de família? Será que ele foi lá na casa dos pais dela? Olha, eu estou gostando da sua filha, posso namorar com sua filha, pretendo casar, esses são os meus planos, o meu prazo aqui, ó. Eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 16 anos de idade. Eu falei para um amigo, daqui 5 anos eu caso com essa menina. Ele deu risada, falou, você tá maluco. E daí 5 anos eu estava casando, né? Então, será que o pai daquela criancinha, que a mãe estava no funk, a criança andando sozinha na rua, será que ele planejou ter aquela criança? Será que aquela mãe planejou? Peraí, eu vou casar, vou ter que mudar de vida. Sim. Eu vou ter que mudar agora, minha rotina, mudar meus hábitos. Vou mudar. Tenho minhas amizades, tenho meus cursos, tenho a minha vida. Porém, agora os meus hábitos, a minha rotina vai mudar, porque eu vou casar, eu tenho um compromisso com o meu esposo, agora estou planejando, eu quero ter uma filha. Vou cuidar da minha filha, acabou o funk, acabou o período meu lá da juventude, da adolescência, agora eu sou uma mãe. Será? Então, quando a gente pega no cerne da coisa, o contexto, ele é muito complicado, muito complexo, né? É que família hoje deixou de ser uma referência, né? Quando os jovens de hoje, eles não estão pensando em casar, eles não estão pensando em constituir uma família, eles estão na fase da diversão, então para eles... menos responsabilidade, melhor. Melhor, né? Cara. Até, a gente fala assim, tudo mercado de trabalho, até o mercado de trabalho está difícil de achar jovens comprometidos, não quer ter comprometimento com nada, né? Responsabilidade zero. Mas tá tranquilo, eles recebem aí a Bolsa Família, a Bolsa não sei o que, um monte de bolsas aí, fica muito fácil viver assim, né? É verdade. Você tá doido pra fazer pergunta aí? Que eu tô vendo que eu gosto de programa assim, bastante participação, tem que valorizar quem participa, senão o pessoal fala, você não citou meu nome, você não falou meu boa noite lá, vou dar uma geralzinha quem está participando e vou acionar o nosso agente secreto aqui, nosso doutor Pergunta. Mas começando aqui pelo nosso amigo Fabão, Fábio Costa, boa noite, meus amigos. Boa noite, Fabão. Adriana Mendonça, boa noite. Boa noite, Francisca Adriana. Salles Moreira. Boa noite. Fabão Costa, prazer inenarrável hoje com um convidado de altíssimo garbo e elegância. Ele citou fala aqui. Difícil, né? Humberto Perim, um homem Betão, um abraço, meu de sobrinho. linguajar rebuscado, né? Dá um orgulho de ser guarulhense, não dá? Se ele tivesse aqui no sábado, aí a gente ia ver ele falar papiloscopista. Isso, ó, Mari Trigueiro, o Washington do Guarda, Daniel Grande Santos, Washington, é um homem abraço. de Deus, honrado e muito competente. É o nosso amigo aí, ó, também advogado, Lemuel Lauton. Grande Lemuel, abraço. Sempre presente Parceiro, também na nossa festa da Lemuel. prevenção, gente boa, né? Um grande amigo. Prezado, ó, boa noite, prezado irmão vereador Daniel Santos, Maria Adriana Mendonça, nosso amigo caminhoneiro, que tá sempre em todos os Márcio programas, Pezão, desde quando a gente grande iniciou, Márcio. ele não falha um. Não falha. QRA Carioca Pezão, vamos ver onde ele está hoje. Boa noite a todos. Hoje estou em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Posto Buffon 35. Cara, grande abraço aí, que é. No sábado aí você falou que estava em Juiz de Fora, na quinta-feira da semana passada, aí eu falei assim, ó, você está em Juiz de Fora e tem muitos brasileiros querendo um juiz fora. Isso aí repercutiu muito na rede social, viu, Márcio? Você não imagina. Tá aí o nosso amigo Herrera aqui embaixo, Cláudio Herrera, Rodrigues, um abraço. estou aqui embaixo na audiência. Boa, Herrera, um abraço. Pode falar, os caras são incríveis, mano. Os caras são bons. Roseiro 73, boa noite. Estamos aqui por Rose Ielo, Vanderlei Soares, Evandro Toledo. Grande Toledo. O Davi ainda não levou seu boné, tá demais, né? Tá difícil o senhor ser iniciado com seu prêmio. Eu não levei o seu boné porque você tá em área de risco. Você sabe o que eu tô falando. Pra entregar o boné pra você é difícil, viu? Aqui, ó, boa noite, Guardiões. Mais uma vez, excelente programa com um convidado sensacional. Beleza. Lemuel, Daniel Santos, um caro servo de Deus, trabalhando muito em prol da sociedade guarulhense. Realmente um enviado de Deus, comprometido com o bem. Ó, olha que você não tem como deixar de citar uma situação dessa, né? Doutor Lemuel, vindo do doutor Lemuel. Isso, ó, Hércules Assunção, nosso verdadeiro representante, está de parabéns. Quem será que é o Hércules Assunção, hein? Conhece? Hércules, não. Não? Não estou me lembrando. Será que é muita gente? Será que é da mitologia, não? É muita gente, é muita gente. Cássia Zanolo, eu e minha família também respeitamos e admiramos você. E sabe que eu e minha família amamos você, servo de Deus abençoado. Que maravilha. Amém. Gorete Timóteo. Vamos acionar o nosso agente secreto aí. Doutor Pergunta, tem pergunta para o nosso convidado? Poxa, ainda bem que não teve nenhuma pergunta polêmica, né? Ainda. Momento, responde aí, hein? Bora, Bill. Olha aí, hein? Temos duas perguntas. Bora. Uma do senhor Natanael. Ele pergunta para o nosso vereador se ele aceitaria ser o secretário municipal de segurança pública de Guarulhos. Olha aí, hein? Que pergunta, hein? Vista ser um bom policial, principalmente morador da nossa cidade. Que pergunta, hein? Temos também a pergunta do universitário Pedro, que diz que foi aluno do programa Guarde e também do ProERD. E pergunta ao vereador
por que os programas de prevenção às drogas não são valorizados em Guarulhos? Poxa, duas Posso perguntas. embora? Posso embora? Excepcional. Perguntinha leve, perguntinhas leves. Fecha a porta do bar, tchau. Vai lá, quer Tirar pela ordem, a Bom, primeira. vamos. Pela ordem, excelência, pela ordem, excelência. Referência à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública aí. Pela ordem, presidente. Algum dia. Isso. Em primeiro lugar, eu fui eleito vereador com o desejo de ser vereador, com o desejo de apresentar projeto-lei, de representar de verdade a população na Câmara Municipal, de trabalhar em prol à sociedade, e eu tenho feito isso. Esses dias eu participei, inclusive, de uma palestra, e a pessoa falou na palestra o seguinte: olha no espelho e vê se você tem sido quem você desejou ser. E eu nem precisei olhar no espelho, eu fiquei muito tranquilo concernente a isso, porque estou trabalhando bastante, já tenho 15 projetos-lei apresentados na Câmara Municipal, estou trabalhando dentro da Câmara no tema que eu sempre desejei, estou como secretário da Comissão de Segurança Pública, Que bacana, bem perto hein? do que foi perguntado aí. Quem faz parte aí, para dar uma valorizada, quem faz parte da Comissão de Segurança Pública, dar uma valorizada nos parceiros que estão A contigo? famosa nessa- bancada da bala. Bancada da bala. bancada. Quem estão lá? São 3 membros, o Rafa Marques, que é o GCM, Rafa Marques é vereador, GCM, ele é o vereador de presidente, Guarulhos. ele é o presidente, eu estou como secretário. Secretário. E o Gustavo Mesquita como Delegado- membro. Isso, delegado Gustavo Mesquita como membro da Só nossa comissão. só a nata, só elite. Só nata. Na hora que a gente vai tratar um tema, arma em cima da mesa e é uma brincadeira. Bacana aqui, ó. 3 forças policiais, né? O 3 Rafa policiais. Marques, Polícia Municipal da Guarda Civil, grande abraço. Um abraço, Rafa Marques. Delegado Mesquita da Rafa é um Polícia parceiro Civil. E também. Vossa Grande Excelência. delegado Mesquita, já Exatamente. esteve aqui, né? Um abraço, da Polícia delegado. Militar, né? Então, O você vê que delegado, bacana meu irmão. que tem 3 E a óticas Polícia diferentes Militar, né? na junção Exatamente. de um pró da sociedade, Sim, né? sim. Bacana. E muito legal porque na gestão passada, no biênio passado, quem estava presidindo e os membros também da Comissão de Segurança Pública não eram da Segurança Pública, não tinham conhecimento nenhum de Segurança Pública. Então agora a Câmara Municipal tem a oportunidade de ter 3 agentes da Segurança Pública dentro da comissão, dentro da pasta. Bacana, né? muito bacana. Então, na Câmara Municipal, estou fazendo o que eu sempre desejei fazer, muita entrega, graças a Deus, parceria com o prefeito Lucas Sanches, secretários, graças a Deus. Então, até antes de eu tomar posse, algumas pessoas comentaram, né? Será que você vai assumir alguma secretaria? O meu desejo, o meu objetivo era ser vereador. Eu fui eleito vereador para ser vereador. Porém, eu não descarto futuramente, sei lá, se um dia eu tiver a oportunidade, se vier a oportunidade a mim, de pensar sim para a gente ter um trabalho amplo, apesar de que o Coronel Hélio está fazendo um trabalho, inclusive, muito é o nosso bom. atual Está secretário tudo de muito Segurança novo ainda, Pública. né? As coisas estão engrenando e tal. Eu sempre desejei a mim o que Deus tem para mim. Eu nunca desejei o que é do outro. Poxa, essa pasta aqui eu quero aquela cadeira ali, eu tô sentado desse lado aqui, mas eu vou, na hora do intervalo, eu vou tomar a cadeira do Ferraz, porque eu vou sentar do lado de lá, né? Eu sou mais bonito do que o Ferraz, então, sou maior do que ele, inclusive, né? Cara com 2 metros de altura, mas que brincadeira. Então eu quero pra mim o que de fato Deus tem pra mim. Eu não descarto, porém também eu não procuro, eu não forço nada. Mas de momento Não, de momento é meu trabalho Não é de o que vereador vislumbra, mesmo. O que eu quero é que os meus projetos, inclusive todos, já foram deliberados na Câmara Municipal. Na segunda-feira, um projeto. Trazendo informação